Vou começar com vocês aqui a corrigir os exercícios do... Ops, acho que não. Isso não. Da página 75 do livro de biologia de vocês, do primeiro ano. Vamos começar com a questão 4. Isso aqui tá no capítulo 6. Então, a ideia é vocês lerem o capítulo primeiro, né? Resolver as questões. Eu já tinha passado essa atividade para vocês e agora vamos para a correção. Como a gente se encontra poucas vezes por semana, né? Só 2 vezes por semana, então eu decidi fazer as correções via remoto com vocês. E qualquer dúvida que persistir, a gente pode conversar nos comentários ou em sala também, vocês podem procurar. Então, a gente vai começar a partir da questão 4, porque de 1 a 3, a gente vai ter uma aula prática sobre isso, no laboratório de biologia, a gente vai ter uma aula, né, sobre microscopia, e essas questões, então, a gente vai resolver na aula prática. Bom, então, começando aqui com a questão 4, imagine que você, né, resolveu seguir a carreira de biólogo, especializou em citologia e tá lá examinando 3 tipos de célula no microscópio eletrônico. Olha que chique, microscópio eletrônico, né? Qualquer um não. Aí nós temos lá uma bactéria, uma célula da folha de uma planta e uma célula do fígado de um animal. Que características permitiriam que você, biólogo, identificasse cada um desses 3 tipos de célula? Bom, a gente já teve aula sobre isso, já passei a atividade para vocês, então já deve estar vindo aí na mente de vocês algumas diferenças, né, que pode existir entre essas 3 células. Bom, primeiro, uma bactéria é aquela célula procariota. Então, vou pegar aqui algumas imagens. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa aqui, mostrando então a diferença entre uma célula. Essa aqui é uma célula procariota, né, que eu tô circulando aqui de vermelho rosa, não sei que cor é essa, acho que é rosa. Bom, próxima aula a gente pode votar que cor é essa. E esse aqui é uma célula procariota, uma bactéria, provavelmente, e tá mostrando que ela é muito menor que uma célula eucariota. Então, aqui mostrando o esqueminha da célula eucariota animal, né? Então, aqui mostrando a proporção real, né? Quando a gente for estudar, quando a gente for enxergar essas células no microscópio, a gente vai ver que as bactérias, olha como é que ela é muito menor em relação a uma célula eucariota. Então, isso aqui, ó, uma bactéria, o que a gente consegue enxergar no microscópio, microscópio óptico. E aqui, ó, a célula animal, enxergando da mucosa da boca, aquela lâmina que a gente faz da mucosa da boca. Isso aqui é o que a gente consegue enxergar no microscópio óptico. Então, percebam que a célula procariota, que no caso é a bactéria, né, que está sendo representada por uma bactéria, ela é muito menorzinha em relação a uma célula eucariota, no caso, animal. Então, já começa por aí, o tamanho, né? Ela é muito menor. E aí, vai ter outras estruturas que a gente vai poder utilizar, né, para poder fazer essa comparação, ó. Então, procariota, ela não tem um envoltório nuclear. Então, mudei a cor sem querer aqui. Ups. Mas agora estamos de laranja, ok. Então, ela não tem esse envoltório nuclear, né? Não tem a carioteca, como acontece nas células eucariotas. Então, aqui, ó, na célula eucariota, ó, tô desenhando aqui o envoltório, evidenciando ele aqui, certo? O que não tem na célula bacteriana, né, que é a nossa procariota. Outra coisa que a nossa célula procariota não tem são as organelas, né? Então, são essas estruturas que vão desempenhar funções na célula, né? Então, tem aqui, né, o retículo endoplasmático rugoso, né? Esse aqui é o retículo endoplasmático rugoso. Tem aqui a mitocôndria. Lembra da mitocôndria? Vão lembrando aí das funções, tá, gente? Das organelas, que isso aqui é importante também, né? Mitocôndria. Lembra que a mitocôndria faz? Respiração celular, né? Isso, muito bem, sabia que você sabia. Os ribossomos, né? Que parece estar representado por esses pontinhos. Parece não, está sendo representado por esses pontinhos verdes, né?
que vai ter na célula procariota. Então, a célula procariota, ela tem os ribossomos, sim, por quê? Porque o ribossomo faz síntese de proteína, muito bem, eu sabia que você sabia. E aí, o ribossomo, então, responsável pela síntese de proteína, ele vai estar presente na célula da bactéria também, nas células procariontes, tá? Porque a bactéria precisa produzir proteína também. Então, vai ter ribossomo nas duas. Mas ela não vai ter mitocôndria, né? Não vai ter as outras organelas, né? O complexo golgiense, olha ele aqui. Complexo golgiense não vai estar presente na célula bacteriana. Então, aí você já consegue identificar a sua bactéria. Muito menor, não tem organelas, material genético fica solto no citoplasma, ok? Bom, voltando à pergunta, que está acá. Então, uma célula bacteriana, célula da folha de uma planta. Então, agora que a gente já diferenciou a bactéria, a gente já excluiu ela, né, das células eucariotas, que é o da planta e do animal. Agora, a gente tem que diferenciar uma célula animal de uma vegetal. Como que a gente vai fazer essa diferenciação? A gente já sabe, a gente já excluiu a bactéria, que é a célula procariota. Então, agora vai sobrar a célula eucariota animal, para poder identificar, e a célula eucariota vegetal. Deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem dela esquemática aqui. Não tem, mas essa aqui é a imagem que a gente tem de uma célula eucariota vegetal, né? É uma lâmina no microscópio óptico, que é o que a gente vai fazer na nossa aula prática. Então, como que eu sei que isso aqui é uma célula vegetal? Isso mesmo, porque ela é verde, tá? Então, vocês já imaginaram que ela é verde. Então, já é um grande indício que isso aqui é uma célula vegetal. E ela é verde por quê? Porque ela tem os cloroplastos. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa imagem aqui. Isso, vai ficar melhorzinho. Então, olha só. Mas é na hora que eu... sim. Olha só. Então, aqui, ó, nós temos os cloroplastos. Essas bolinhas verdinhas, né? Que são o nosso organela, né? Cloroplasto, onde se encontra os pigmentos, né? Que vão dar essa coloração verde para a planta. Bom, a gente não tá conseguindo ver aqui o núcleo. Vocês estão conseguindo enxergar o núcleo aqui? Não, tá? Se você tá enxergando, limpa os óculos. Não dá para enxergar o núcleo aqui, tá bom? Por quê? Porque essa célula ela não passou por uma coloração. Eles pegaram, fizeram um corte bem fininho da folha, né? Colocaram na lâmina, pôs no microscópio in natura, do jeito que ela tá. Então, aqui a gente consegue ver só os cloroplastos, que são essas organelas, né? Aqui, com a clorofila, né? Que dá esse pigmento, essa coloração verde para a planta. E o que o cloroplasto faz mesmo, gente? Ele é responsável pelo que mesmo? Já cansei de perguntar. Isso, fotossíntese. Muito bem. Vocês são muito bom. Muito bom. E também a gente consegue visualizar o que aqui? A gente consegue... esse trem tá me estressando. Não quero isso, moço. Agora sim. A gente vai evidenciar o que aqui? A gente vai evidenciar a parede celular, né? Que alguns alunos já fizeram até uma associação interessante, falando que a parede celular é a capinha do celular. Olha que legal. Não parece um celular, realmente parece um celular, ó. Um Samsung Galaxy S8, olha só, igualzinho. Então, eu tô circulando exatamente aqui, ó, essa estrutura que a gente chama de parede celular da planta, da célula vegetal. O que não está presente na célula animal. Então, além dos cloroplastos, né, que é essa organela que faz a fotossíntese da planta, não tem na célula animal, né? Infelizmente, a gente não faz fotossíntese, a gente não produz nosso próprio alimento. Elas também vão ter a parede celular, tá bom? Então, aí identifico a parede celular e os cloroplastos. Então, você está diante de uma célula vegetal, e ela é verdinha, neste caso, ok? E aí, a célula animal, vamos voltar nessa imagem aqui, né? Não tem parede celular.
né? Então, a gente só consegue ver aqui, né, essa delimitação da célula aqui, que é realizada pela membrana plasmática, mas a gente não consegue ver a membrana plasmática, porque ela é muito fininha, né? Aqui a gente tá enxergando o núcleo, ó. Esse é o núcleo, aqui mostrando tem um nucleolo aqui no meio, né? Por que a gente tá enxergando o núcleo aqui e não enxergou na célula vegetal? Porque aqui ele tá corado, né? A gente usou o corante, provavelmente o violeta genciana, para poder identificar essas estruturas, para delimitar a célula, para a gente enxergar a célula. Porque se colocar a lâmina lá sem uma corante, a gente não vai enxergar nada na célula animal, não enxerga nada, tá? Então aí fica fácil diferenciar as células. Spoiler do século para vocês. Como diferenciar essas 3 células, ok? Vamos para 5. Como o estudo das células pode nos ajudar a prevenir e combater doenças? Bom, a citologia, né, que é a área que estuda as células na biologia, é muito importante. Então, vamos dar um exemplo como que estudar as células, né, ajuda a prevenir doenças, combater doenças. Nós temos aqui, por exemplo, não sei se vocês assistiram Fantástico algum dia, semana retrasada, talvez, não sei, que o Drauzio Varela entrevistou uma pessoa que foi curada, né, que a primeira pessoa, né, curada do vírus da AIDS, do vírus HIV. E aí, o que eles perceberam? Qual foi, né, como que o estudo da célula está relacionado com o tratamento dessa doença, por exemplo? Então, estudando as células, eles perceberam que os vírus, eles entram na célula através de receptores na membrana. Então, aqui, ó, tá em inglês, mas eu vou ajudar vocês, tá? Não que eu seja bom em inglês, mas aqui tá bem didático. Então, isso aqui, que eu rabisquei aqui, é o interior da célula, tá? No caso, uma célula, no caso, um linfócito, que é a célula onde o vírus HIV, né, ele infecta. Então, são os nossos glóbulos brancos que o vírus HIV infecta. Vocês estão vendo que tem essas frozinhas aqui, né? Essas frozinhas aqui são receptores de membrana, né? Uma proteína, que é onde o vírus reconhece a célula que ele vai invadir. Então, esse aqui, ó, essa bolinha gigante aqui, ó, vermelha, ou laranja também, não vou saber diferenciar, ela isso aqui é um vírus, é o vírus HIV, uma partícula do vírus. E essas frozinhas aqui dele também são receptores, são proteínas, que é onde ele vai se conectar nos receptores da célula. Então, quando ele se liga nos receptores da célula, ele identifica a célula que ele vai invadir e entra, que é o que está mostrando nesse cantinho aqui. Acontece uma fusão entre o vírus e a membrana da célula. Ó. O vírus aqui entrando, colocando o material genético dele aqui, ó, dentro da célula. Então, aqui é o capsídeo do vírus HIV, colocando o material genético dele dentro da célula. Aí acabou, entrou, acabou. O vírus vai dominar, vai reproduzir, vai virar um ser vivo ali, vai colocar, vai dominar todo o metabolismo celular. Ele vai reproduzir. Só que aí eles descobriram que, estudando as células, aí, né, entra na questão que a gente quer discutir, eles identificaram essa proteína aqui, ó, CCR5. Essa proteína que é a facilitadora para a penetração do vírus HIV na célula. E aí eles perceberam que algumas pessoas que eram infectadas pelo vírus HIV, elas não expressavam a doença. E aí, quando eles foram estudar o que estava acontecendo, eles viram que algumas pessoas não tinham essa proteína, que é uma proteína que facilita a entrada do vírus HIV. Sem essa proteína aqui, ó, o vírus não entra. Ele não conclui o ciclo dele, né, de injetar o material genético dentro da célula.
Aí eles perceberam, então, que as pessoas que tinham uma mutação genética, algumas pessoas não produziam essa proteína. E isso foi um avanço muito grande nas pesquisas, né, para descobrir a cura do vírus HIV em humanos. Porque aí agora eles estão conseguindo avançar bastante nos estudos, né, direcionando os estudos para essa mutação que resulta na não produção desse receptor na célula dos glóbulos brancos, dos linfócitos, que são as células que o vírus infecta, ok? Então, depois, se vocês tiverem interesse para saber mais, depois pesquise no YouTube ou em algum outro site de vídeos que a entrevista do Drauzio Varella com um paciente, né? Sendo a primeira pessoa tratada, curada, né? Contra o vírus HIV, ok? Não vou falar muito disso aqui agora não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Questão 6, então. Com base no que você aprendeu sobre o funcionamento dos microscópios, explique por que um objeto a ser observado no microscópio de luz ou óptico deve ser bastante fino. A gente vai falar isso na aula prática também, tá? Mas já adiantando, no microscópio óptico de luz, né? Cadê as imagens? Imagens. Não quero você. Aqui. Descartar. E aí, aqui, ó. Então, a gente tá enxergando as células aqui, por quê? Primeiro, o corte tem que ser bem fininho, porque a luz tá por baixo. Então, imagina que a luz está atravessando de baixo para cima. A luz vem de baixo para cima, em direção aos seus olhos, para você enxergar estas estruturas, tá? Então, tudo isso aqui que a gente tá enxergando é porque tem uma luz que tá vindo, né? Contrário aos nossos olhos, que está atravessando esses tecidos e vindo em direção aos nossos olhos. Mas a gente vai ver isso melhor no laboratório, na aula prática, ok? Aí volta aqui, então, questão 7. A maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa a tarefa de definir se os vírus são seres vivos ou não. Apresente 2 argumentos a favor e 2 contra a inclusão dos vírus na categoria seres vivos. Então, como vocês já sabem, né, os vírus têm algumas características interessantes e polêmicas, né, pelo fato deles não possuírem algumas características que são comuns aos seres vivos, né, então eles não são classificados como seres vivos. Ora, a primeira delas, como vocês já devem estar cientes, é que eles não têm célula. Então, vamos pegar essa imagem aqui. Isso aqui é a imagem de um vírus aleatório que eu peguei na internet. Isso aqui são cores fantasia, tá, gente? O vírus, ele não é carnavalesco assim, não. Então, essas cores são fantasia. Assim como todas as células, né? Esquemáticas que a gente viu. Então, tá mostrando aqui que ele não tem vírus. Ele tem algumas estruturas, né, que são aqui o envelope, aonde vai, que é essa parte mais externa, né, aonde vai apresentar os receptores, como eu falei para você, eles têm que se ligar na célula, ele reconhece a célula que ele vai entrar, então o vírus não sai entrando em qualquer célula desinvestado, não. Ele tem um receptor que reconhece a célula que ele vai entrar. E aí, na parte mais interna, o capsídeo, né, uma cápsula proteica que protege o material genético dele lá dentro. Então, ele tem características comuns aos seres vivos e não. Então, primeiro, que é aquelas que não são comuns, né? Eles não têm célula, coisa que todos os seres vivos têm. Então, não dá para incluí-lo nessa categoria porque ele não tem célula, né? E fora de uma célula também, ele não apresenta metabolismo, né? Então, fora de uma célula, ele não reproduz, né? Ele não respira, né? Ele não apresenta esses sinais vitais, né? Irritabilidade, comuns, esses sinais vitais que são comuns aos seres vivos. Ele apresenta essas características apenas quando ele invade, né, uma célula. Porque ele não tem célula e nem tem os ribossomos. Lembra dos ribossomos?
ele não tem os ribossomos dentro da sua estrutura, então ele não consegue apresentar metabolismo por isso. Ele tem que invadir uma célula para usar a maquinaria dela. E quais que vão ser as características, então, que vão contribuir para que ele pudesse ser classificado como ser vivo, então? A presença de material genético, isso, muito bem, quem pensou. Então, nós temos aqui o DNA, né? No caso, ele pode ter o RNA também, como material genético. Mas aqui tá desenhado o DNA, ok. Então, o material genético, ele tem material genético, que é a característica de um ser vivo. E também, se ele tem material genético, ele vai sofrer mutação. Deixa eu ver se eu escrevi isso. Mutação. Nossa, ficou muito feio. Não sei usar esse negócio ainda, tá? Ainda, gente. Primeiro vídeo, ok. Então, ele sofre mutação, porque ele tem DNA, ele tem RNA, né? Então, essa também é uma característica, né, dos seres vivos. Então, presença de material genético e mutação. Então, são essas duas características que podem contribuir, podem ser usadas, né, como argumentos para incluí-lo como ser vivo. Fine. Agora vamos para a próxima questão, então. Pediu duas, né? Duas a favor, duas contra. Quais as diferenças existentes entre célula procariota e eucariota quanto ao núcleo e citoplasma? Então, a organização celular, né? Diferenciando célula pro. Aqui, vamos usar essa imagem, deixa eu ver. Legal. Então, aqui, primeiro, quanto ao núcleo, material genético, né? Na célula procariota, ela fica solta, né? No citoplasma. Então, o núcleo aqui, ó, o DNA, o núcleo, nossa, tá muito... Ele é solto no citoplasma. Aqui na eucariota, ó, ele fica dentro de um envoltório nuclear. Deixa eu ver se eu consigo acertar essa seta. Né, de roxinho aqui. E o citoplasma? Na procariota, né, muito mais simples, não tem organelas membranosas, né, só tem os ribossomos. E aqui, na célula eucariota, que é esta aqui, uma animal, inclusive, né, tem as organelas membranosas. Então, vamos lembrar delas aqui, ó, mitocôndria, complexo Golgi, coladinho, né, complexo Golgi coladinho no retículo endoplasmático rugoso, onde ficam os ribossomos, né. Então, basicamente, são essas as diferenças, a organização, né. 9. Imagine-se observando ao microscópio óptico comum 2 cortes histológicos, um de fígado de rato e outro de folha de tomateiro. Cite 2 estruturas celulares que permitiriam identificar o corte da folha de tomateiro. Já expliquei isso aqui numa questão aí para trás, né? O que a gente consegue identificar quando a gente vê uma célula vegetal? A gente vai ver o cloroplasto, né? E parede celular, ok? Então, aí fica muito fácil diferenciar a célula eucariota vegetal de animal com essas estruturas bem simples. Opa, descartar. Continuando. Questões fechadas de vestibular. Então, questão 10. A respeito das células procarióticas, procariota também é a mesma coisa. Qual das afirmativas está errada? Então, ela quer a errada. Vamos analisar alternativa por alternativa. Então, não apresentam um núcleo verdadeiro. As células procariotas não apresentam um núcleo verdadeiro? Não apresentam um núcleo verdadeiro, né? O material genético fica solto, lembra? Não possuem um sistema de membranas internas. Não possuem, né? Um sistema de membranas internas, que seriam as organelas. Célula procariota tem organela? Não. Letra C. Não apresentam ribossomos. Quem não apresenta ribossomos são os vírus, né? Então, célula procariota tem ribossomo sim. Então, a afirmativa a ser marcada vai ser,
Deixa eu ver se eu consigo pôr o desenho aqui. A letra C. Letra D, vamos continuar. São representadas pelas bactérias, cianobactérias? Sim, né? Então, os organismos que correspondem aos seres procariontes, né, do reino Monera, são bactérias e cianobactérias e as arqueobactérias também. Não apresenta cloroplastos? Não apresenta cloroplasto. Quem tem cloroplasto mesmo? Isso, célula vegetal. E o que cloroplasto faz mesmo? Muito bem, fotossíntese. Vocês estão ótimos. Vamos para o próximo. A invenção do microscópio possibilitou várias descobertas e graças ao surgimento dos microscópios eletrônicos houve uma revolução no estudo das células. Esses equipamentos permitiram separar os seres vivos em procariontes e eucariontes, porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, então quem são os primeiros? Permitiram separar os seres em procariontes e eucariontes, né? Porque se descobriu que os primeiros, entre outras características, então os primeiros aqui, cadê o negócio de desenhar? Em procariontes e eucariontes, então os primeiros são os procariontes, certo? Então, aí sobre eles, características deles. Então, primeiro aqui tem uma questão de interpretação, antes de continuar a questão, né? Percebe? Então, quais características? Possuem parede celular e cloroplastos? Começou bem, mas e os cloroplastos aqui? Não rola, né? A gente acabou de ver que cloroplastos é na célula vegetal. Possuem material genético disperso pelo citoplasma? E aí, os procariontes têm material genético disperso pelo citoplasma? Sim, né? A nossa letra B. A gente viu que eles não têm um núcleo verdadeiro, né? Possuem núcleo organizado envolto por membrana nuclear? Não, isso são eucariontes. Letra D. Não possuem núcleo e não tem material genético. Né? A gente sabe que eles não têm um núcleo verdadeiro, mas não tem material genético? Pegou pesado, porque até vírus tem, né, gente? Então, não. Letra E, não possuem clorofila e não se reproduzem. Eles podem possuir clorofila, assim que a gente vai ver, né, que os organismos autótrofos, como as cianobactérias, elas têm a clorofila, elas têm um pigmento, né, para poder fazer a fotossíntese. Mas não se reproduzem? Não. Tá? Se reproduz sim. Vamos para a próxima. 12. Os seres vivos são descendentes de um ancestral unicelular que surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos. Muito tempo. Devido à sua ancestralidade comum, compartilham algumas características não encontradas no mundo inanimado. No entanto, algumas exceções levam os cientistas a terem dúvidas se os vírus são ou não seres vivos. Então, e lá vem. Então, a respeito dos vírus, considere as afirmativas. Então, vamos ler as afirmativas primeiro. 1. São formados por uma ou mais células. 2. Apresentam material genético e evoluem. 3. Apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir do seu ambiente em novas moléculas orgânicas. Sobre os vírus, então, não é correto. Então, já tem um não aí, até em negrito, para vocês não errarem de bobeira. Não é correto o que se afirma em apenas 1, apenas 2. Então, vamos lá. Apenas em 1. São formados por uma ou mais células. A gente sabe que tá errado, totalmente errado essa afirmativa, né? Que a gente sabe que vírus não tem célula. Mas será que é só a 1? A 2, apresenta o material genético e evolui? Sim, a gente falou de uma questão agora, né? Falando que eles têm material genético e por possuir material genético eles sofrem mutação. Sofrendo mutações, eles sofrem mudanças, né? Eles evoluem, eles mudam.
apresentam capacidade de converter moléculas obtidas a partir de seu ambiente em novas moléculas orgânicas? Não, nananina não. Isso seria metabolismo, né? É como se ele se alimentasse, fizesse a digestão igual todos os outros seres vivos, né? Pega substâncias do meio, por exemplo, quando a gente alimenta, o nosso alimento vem proteína, a gente quebra a proteína, digere, né? Usa esses aminoácidos para produzir as nossas próprias proteínas, né? Eles não fazem isso, né? Eles não têm essa capacidade, isso seria metabolismo, então não é apenas A1. Apenas A2? Muito menos. Apenas 1 e 3? Ok, é a letra C, né? Quem marcou aí a letra C acertou. Apenas 2 e 3? Não. E as 3 estão incorretas? Não, que a gente viu que a 2 está correta. Fácil, né? Ai, vamos lá, tá acabando. 13. A teoria celular proposta por Sladen e Schwann afirmava que... Bom, esses dois pesquisadores, então, né, o Sladen ele era um botânico, né, e o Schwann era um zoólogo, né, trabalhava com zoologia, trabalhava com animais. Então, botânico é quem trabalha com plantas, né, e o Schwann ele trabalhava com zoologia. E quando descobriu-se, né, as células, quando surgiu o microscópio, eles identificaram as células, vários pesquisadores, naturalistas, biólogos na época, então, começaram a estudar as diversas células. E aí, então, o primeiro o teórico, né, o Sladen, ele chegou à conclusão que todas as plantas teriam célula. E o Schwann chegou, né, o Theodor Schwann chegou à afirmação de que todos os animais teriam células. Então, para quem leu o capítulo, lá na página 69, lá no primeiro parágrafo, está... vocês podem ler a respeito da história deles, como eles chegaram a essa conclusão. Então, aí, sabendo dessa informação, né, a resposta certa, então, da questão 13 vai ser a letra E, que vegetais e animais são constituídos por células, né? Então, um chegou à conclusão sobre os vegetais, né, sobre as plantas, e o outro sobre os animais, tá? Bom, não que as outras afirmativas estejam erradas, né? Igual toda célula provém de uma célula pré-existente? Sim, né? Mas foram outros pesquisadores, outras pessoas que chegaram a essa conclusão. Isso aqui é o que a gente chama, né, de teoria celular, e vários pesquisadores na época contribuíram com alguma informação, né? E no caso desses dois pesquisadores, eles chegaram à conclusão de que vegetais e animais são constituídos, né, por células, ok? A próxima... Ops, não, saiu sem querer aqui. Opa, cadê? Ah, não quero você. Ai, não, tá acabando. Cadê? Gente, eu apertei um botão sem querer e saiu tudo do lugar. Não é você que eu quero. Ai, tá aqui na câmera. Ai, cadê? Não. Gente, não tô acreditando. Tava acabando o negócio. E eu não sei editar vídeo, então tudo isso vai ficar no vídeo. Eu não sei tirar isso, não sei. Nossa, tava acabando. Questão 14 e 15 só. Vamos, celular. Preciso de uma intervenção. Preciso de um milagre. Afe Maria. Ite Maria. Gente, eu estou na câmera. Era para estar nas imagens da câmera. Ah, tá aqui. Ufa. Ai, 14, vamos lá, tá acabando.
Os procariontes diferenciam-se dos eucariontes porque os primeiros, entre outras características, então, mais uma vez, diferenciar procariontes de eucariontes. Não possuem material genético, então, procariontes. Então, vamos lá. Primeiro, interpretação. Os procariontes diferenciam dos eucariontes porque os primeiros, que são os procariontes, não possuem material genético? Possuem, né? Que nem todo ser vivo tem material genético. Então, tá errado essa. Possui material genético como os eucariontes, mas são anucleados. Ok, então já essa é a resposta. Por quê? Porque eles têm material genético, mas ele é solto no citoplasma. Vamos ver os outros. Possui núcleo, mas o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Não tem um núcleo, né, gente? Se tivesse um núcleo, o material genético não estava disperso no citoplasma. Possui material genético disperso no núcleo? Ficou engraçado. Mas não em estruturas organizadas denominadas cromossomos. Não. E, por fim, possui núcleo e material genético organizado nos cromossomos. Então, eles não possuem núcleo, né? Não tem jeito. Ok? Então, vamos para a última, 15. Os componentes celulares que estão presentes tanto em células de eucariontes como de procariontes são. Então, a gente viu que para ser uma célula, os componentes celulares, eles têm que ter uma estrutura mínima, né? Ele tem que ter a membrana plasmática, não é isso? Eles vão ter, né, os ribossomos, né? E vai ter o material genético lá no meio, né? Então, isso é o mínimo que tem que ter para ser considerado, né, uma célula, para ter a unidade básica da vida. Então, o que vai estar presente tanto nos eucariontes quanto nos procariontes, né, dessas estruturas da célula. Então, vamos lá. Vai ter membrana plasmática e mitocôndria. Lembra da mitocôndria, gente? A mitocôndria, né, que está responsável pela respiração celular, vai ter nos dois? Não, ela só tem na eucariota. Mitocôndria e ribossomo, a gente acabou de falar, né? Mitocôndria não tem. Tem a membrana plasmática? Tem, mas não vai ter mitocôndria. Vai ter ribossomos nos dois? Tem, mas não tem mitocôndria. Ribossomos e lisossomos, lembra do lisossomos que faz a digestão celular? Também não está presente nos procariotes. Então, aqui, ó, mitocôndria não tem, mitocôndria que não tem, lisossomo não tem. Lisossomos e membrana plasmática? De novo, lisossomo vai ter? Não. Membrana plasmática e ribossomos? Isso sim, certíssimo. Então, pode marcar a letra aí, ok? Bom, deixa eu ver. Acabaram, então, as questões. Essa primeira parte, descartar, né? Então, encerro este vídeo, né? E o salário, ó. Agora eu tenho que encerrar.